Hoje vamos falar o terceiro mandamento. Não tomará o nome do Senhor em vão, conforme dizem no capítulo 20 de Êxodo, versículo 7. Qual outro livro que repete os 10 mandamentos, se lembram? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. Fala também esse mesmo versículo, né? Então, repete os 10 mandamentos. Diz assim no versículo 7, que é o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. É muito clara, né? Quando Deus fala não tomar por inocente aquele que toma o nome de Deus em vão. Poderíamos literalmente traduzir: não usar o nome de Deus para o mal. Isso ocorre, né, quando as pessoas usam o nome de Deus de forma tão levianamente, né, quando emprega o nome de Deus sem pensar. E às vezes pode até amaldiçoar alguém quando usa o nome de Deus sem pensar. Exemplo de alguns votos que as pessoas fazem, falamos agora há pouco de Jefté, mas tem Herodes. Herodes prometeu numa festa lá, que ele estava lá no reino, prometeu para Salomé: darei a metade do meu reino e o mais do que você quiser pedir, se você dançar para mim. Aí a Salomé foi lá pedir para a mãe: o que eu vou pedir para o rei? Ele prometeu metade do reino, pede a cabeça de João Batista. E quando ela chega e fala para Herodes, né, eu quero no prato a cabeça de João Batista. Ele ficou muito triste, porque ele gostava de ouvir João Batista, ele temia João Batista, e João Batista estava preso porque falou que ele tinha andado com a mulher do irmão dele, por isso que prendeu ele. Aí ele foi lá e fez esse voto, essa promessa, e matou João Batista, degolou a cabeça de João Batista. João Batista, profeta de Deus. Às vezes a gente fica questionando, né, algumas perguntas assim: por que Deus permitiu fazer uma crueldade com João Batista? Mas está registrado na Bíblia. Em Marcos capítulo 6, do 22 a 28, está registrado essa história, narrado por Marcos. Uns usam o nome de Deus para se beneficiar, mas muitos usam o nome de Deus para enganar os outros. A gente vê, todo vem em nome de Deus. As pessoas vêm em nome de Deus. O próprio Jesus falou assim: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. O próprio Jesus também falou que nos últimos tempos, né, viria em meu nome, no julgamento, Senhor, né, muitos falarão Senhor, Senhor, mas eles não serão salvos, mas usam o nome de Deus para se beneficiar e dirão: Senhor, sem teu nome fizemos muitas coisas. O Senhor vai falar: não te conheço. Então usa o nome de Deus de qualquer jeito. A finalidade do terceiro mandamento, amado, é afirmar a santidade de Deus. Jamais devemos profanar o nome de Deus de forma irreverente. Não deve difamar o nome de Deus ou rebaixar o nome de Deus como fosse qualquer um. Nós não pode usar o nome de Deus como às vezes a gente rebaixa, às vezes numa atitude nossa, né, no erro nosso, às vezes nós rebaixamos as pessoas, humilhamos as pessoas, mas Deus não. Podemos usar o nome de Deus em qualquer lugar, reverenciar o seu nome, devemos reverenciar o seu nome, santificar o seu nome, pois Deus reivindica para si esse direito. Ele pediu: não vai tomar meu nome em vão, não. Essa é a ordem dele. É um nome, né, que, como diz lá em Isaías 9, né, um nome maravilhoso: Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É um nome que é acima de tudo. Então, Martim Lutero define da seguinte maneira: abusar o nome de Deus quer dizer pronunciar o nome do Senhor Deus, seja de qual for a maneira qualquer, implica mentira ou vício de qualquer espécie. Então, pronunciar o nome de Deus de qualquer maneira, as pessoas costumam e pegam o vício mesmo, né? Então nós vamos estar falando quantas coisas que às vezes a gente fala sem pensar dia a dia, em nome de Deus.
Esse terceiro mandamento implica direto o nome do Deus citado na Bíblia. É claro que a gente for falar todos os nomes de Deus, levaria, e também nós tínhamos que ter um estudo muito profundo, de dizer tantos nomes, adjetivos de Deus, as qualidades de Deus, o atributo de Deus. Para os judeus, o nome está ligado intimamente à pessoa, indicando o seu caráter, o caráter do seu pai. Em Êxodo 3,13, ele fala, quando fala para Moisés, vai lá e fala que eu te enviei. Aí o Moisés pergunta, mas Senhor, o que eu vou dizer para o povo? Quem me enviou? Quem é o Senhor? Aí Deus fala lá em Êxodo 3,13, diga que eu sou o grande eu sou. Eu sou. Pronto. Eu mandei. E vai dizer para eles, vai dizer a posição, a função de quem traz o nome. O grande eu sou. Eu sou. Em Mateus 1,21 fala que Jesus é o Manuel, quer dizer Deus conosco. Então o Senhor disse para Moisés dizer para o seu povo, em Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Disse mais ainda, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E nós encontramos tantos atributos de Deus como é chamado. Os judeus, eles são criteriosos em usar o nome de Deus. Eles temiam que o nome de Deus fosse usado indevidamente. Aí eles usam o nome de Deus no hebraico, quer dizer assim, YHWH, o tetragrama de 4 letras, ou seja, um símbolo que representa um nome em hebraico. Em português, com algumas versões diferentes, fala como é o Senhor, outro como Iavé ou Javé, ou como Jeová, Jeová ou Jeová. Então são os nomes que, pelas versões da Bíblia, usa esse nome. Mas em hebraico é o tetragrama, o Iavé. Então o nome de Deus, como que é o nome de Deus? Então não tem aquela certeza absoluta o nome real de Deus, mas nós sabemos que Deus é tudo isso, Javé, Jeová, Deus Emanuel. Então Deus tem muitos atributos e que nós sabemos que Ele é um Deus único. Eu sou o que sou. Nesse nome o Senhor revela o seu caráter imutável. Por que imutável? Deus não muda. Em Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente é o Senhor. Então Deus não muda. Ele é inescrutável. Ninguém consegue descobrir assim profundamente Deus não tem origem, Deus sempre existiu. Ninguém pode falar, como que Ele é inescrutável. Ele que nos conhece. Ele sonda nossas vidas, mas Deus é inescrutável. Ele é insondável, é incomparável. Deus não muda, o seu eterno plano de salvação. Então, como que Deus realmente tem um caráter, acima de tudo? Haveria sério castigo para mau uso do nome de Deus. Em Levítico 24:16, quando as pessoas usavam o nome de Deus de qualquer jeito, sofria apedrejamento. Ele proibiu de blasfemar seu nome. Pecado de blasfêmia. Como insultar, ofender, como ocorreu com o povo, no episódio, quando o povo já estava reclamando que estava enjoado de comer o maná, que todo dia Deus mandava maná para o seu povo. O povo falou assim que já estava, a alma dele já estava em fastio de comer esse pão vil. Outras coisas, eu odeio comer esse pão. Isso deixou Deus irado. Imagina, Deus dava todo dia e as pessoas blasfemaram o nome de Deus. A consequência é que Deus mandou serpentes abrasadoras, serpentes que picavam, e muitas pessoas foram mortas pela blasfêmia contra Deus, por causa do povo blasfemando, pelas ações de blasfêmia, muitos foram mortos, pelas cobras venenosas. Do juramento, conforme diz Levítico 19:12, não jurarei falso pelo meu nome, pois profanaria o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. O versículo não proíbe o juramento em si, mas a falsidade caracterizada pelo uso irreverente para dar maior credibilidade em uma afirmação. As pessoas
Vamos supor o Gessé, eu conheço o Gessé. E o Gessé vem falar para mim, afirmar alguma coisa para mim. Aí ele jura o nome de Deus. Como que para mim dá mais crédito à palavra do Gessé usando o nome de Deus? É correto? Não. Né? Então, esse é um juramento perigoso, né? Falso. E não precisa do nome de Deus. Já conheço o Gessé. Ah, não, tá bom, Gessé, eu acredito em você. Mas eu uso o nome de Deus e as pessoas fazem isso. Não, em nome de Deus, olha, por Deus. Eu estava aqui, por Deus. Não, eu não estou mentindo, por Deus, né? Eu juro. Então, como que Deus proibia esse juramento? Parece que quando fala o nome de Deus, dá maior credibilidade. Então, essas ações, né, de muitas pessoas faz isso. O juramento era um costume ou uma exigência no Antigo Testamento. Tem os juramentos que eram costume, como Abraão pediu para que seu servo Eliezer, né, fizesse o juramento com ele. Colocasse a mão por baixo da coxa, era o costume, né, de Abraão, para que ele fosse buscar a esposa lá para seu filho Isaac. E prometeu para que não trazer mulher de outro local, era para trazer lá onde Abraão enviou, né, que era na casa da família dos seus parentescos, né? E ele fez esse juramento. Então tinha esse costume nos antigos, né, de colocar a mão e jurar. Não era errado. Aqui vemos homens e mulheres com respeito dos mandamentos do Senhor e promessa, como deveria ser cumprido. E tinha alguns juramentos que era forma legítima, não era errado. Agora, não usar o nome de Deus. Abraão e Eliezer não colocou o nome do Senhor, né? Fez um juramento assim, um pacto, né? Para uma promessa, e eles cumpriam com muita retidão. Como nós falamos no início da abertura do curso de Jefité, ele cumpriu a sua palavra. Vemos algumas expressões de juramento. E tem algumas expressões na Bíblia de juramento. Como assim? Assim me faça Deus. Em 2 Reis 6,31 fala assim, assim me faça Deus. Ou tão certo que vive o Senhor, 1 Samuel 14. Esse 1 Samuel 14 foi quando Saul falou assim, assim me faça o Senhor, que alguém comer alguma comida que não é para comer, ninguém é para comer, se comer vai morrer. E o que aconteceu naquele episódio? Seu filho Jonatas veio da batalha, não sabia do juramento do pai, e estava com fome, porque tinha guerreado, e ganhou a guerra ainda, através de Jonatas, porque Deus estava com Jonatas, e ganhou a guerra. Chegou com fome, e foi lá e comeu. Aí Saul ficou sabendo, queria matar o seu filho. O povo, os exércitos lá defendeu. Jonatas falou, não, mas ele não sabia, e ele ganhou a guerra. Então tem muitos juramentos, né, que as pessoas fazem, né, e quer cumprir, como que Deus tinha mandado. Então, na verdade, amados, não é que Deus mandou, as pessoas criaram um hábito, né, assim me faça Deus, tão certo que eu vivo, Senhor, tomo Deus por testemunho, como diz 2 Coríntios 1,23, Paulo afirmando a sua decisão não foi tomada por capricho ou de forma leviana. Paulo fala aqui que Deus é testemunho da sua labuta, do seu trabalho, do seu esforço, né? Aquilo que ele fez para o Senhor, Deus era testemunho. Não foi carne, né, sua força, mas foi o Espírito Santo do Senhor que revestiu ele. E ele fala, Deus é testemunho. Mas eram homens verdadeiros. A gente pode usar esse juramento, mas que edifica os irmãos. Que você está de fato, né, adorando a Deus, você está glorificando a Deus, exaltando a Deus nesse testemunho, nesse juramento. Você tem aquela convicção. Você está diante do povo, né? E todo mundo te conhece. Não adianta eu chegar e falar uma coisa, provar para vocês, usando o nome de Deus. Se vocês conhecem minha vida secular, que eu piso na bola, que eu minto, que eu faço coisa errada, e eu fico usando o nome de Deus. Então, não adianta eu vir me esforçar usando o nome de Deus, você me conhece. Mas Paulo aqui era um homem, né, de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, e ele fala, ele afirma, né, que tomo Deus por testemunho. Aquilo que eu estou fazendo, né, é a vontade de Deus.
eu estou fazendo em obediência a Jesus. E Paulo, nós sabemos, né, que ele fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então tem que cuidar alguns votos, decisões, leviano ou por capricho. Temos que cuidar bastante. Devemos lembrar que o uso do seu nome de Deus, de forma ponderada, não era proibido. Mas abuso em juramento leviano, cerimônias ocultas ou maldições, isso era proibido. Há muitos, amados, reuniões secretas aí que usam o nome de Deus para enganar as pessoas. Nunca vai vir alguém em nome do diabo, sempre em nome de Deus. E muitas pessoas são enganadas. A Bíblia fala que o Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Ele não vai vir nunca com rabo, né? As pessoas com espelho, não. Ele vai vir sempre para enganar. Então as pessoas que enganam alguma seita, algumas outras religiões, adeptos, né? Algumas religiões, sempre vêm para enganar. E sempre é um pequeno grupo. Pessoas que vêm com maquinação mesmo para enganar as pessoas e usam o nome de Deus. Isso, né, tem acontecido muito, e isso é proibido. Muitas seitas, rituais, práticas supersticiosas praticam ofensas contra este mandamento, pois sempre usam ou fazem ou rituais em nome de Deus. Há muitos, amados, seitas, rituais que praticam aí, ó. A gente sabe, tem muitos seitas, pequenos grupos aí que se reúnem à noite aí, ó. A gente não sabe o que acontece lá naqueles rituais, mas usa o nome de Deus. E nós que conhecemos a Bíblia, é proibido usar o nome de Deus para certas coisas, né, pessoais, para se promover, para enganar as pessoas. Mas podemos usar o nome de Deus de forma construtiva, falar o nome de Deus, como diz Salmo 50:15. Que encoraja a invocar o nome de Deus. Invoca-me na angústia, né? Isso sim, você pode usar o nome de Deus para invocar o nome do Senhor. Ou Jeremias 4:2 diz juramento com declaração que realmente é o Senhor da verdade e da justiça. Aí sim você pode usar de forma construtiva o nome de Deus. No Novo Testamento, referente ao terceiro mandamento, vemos algumas situações inibidoras. Vemos Jesus declarando em João 8:58, João 8:58, diz assim, antes de Abraão existisse, eu sou. Jesus lá discutindo, né, ensinando o povo e os judeus, aquela discussão, Jesus fala, eu sou antes de Abraão, eu já existia antes de Abraão. O que aconteceu? O povo achou, está blasfemando contra Deus. Ele não cria em Jesus que era Deus. Essa declaração de Jesus, os judeus queriam matar, por violar o terceiro mandamento, né? Dizer que Deus era seu pai, fazendo-se igual a ele. Conforme a lei de Levítico, nessa situação, Jesus merecia ou deveria ser morto por apedrejamento, porque estava blasfemando o nome de Deus. Jesus falou, eu sou, dizendo que ele era filho de Deus. Ele só não foi apedrejado, amado, porque na época os judeus não tinham autonomia política, né, para fazer isso, para matar alguém. Mas se fosse na época das leis, né, eles poderiam até apedrejar. Mas Jesus falou, eu sou. E João fala muitas partes, né? Quantos eu sou que Jesus falou em João? Lembram? 7 eu sou. Sabe decor em ordem? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz, né? Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a videira, né? Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então Jesus, olha, ele disse, eu sou o grande eu sou. E o povo, os judeus ficaram irados, queriam apedrejar, queriam, né, matar Jesus. E Jesus tinha esse poder, ele era Deus, né, naquela situação lá, e não cria em Jesus.
Em outra parte aqui no terceiro mandamento, no Novo Testamento, Jesus ensina uma oração dominical. Ele não proíbe usar o seu nome, mas devemos santificá-lo. Mesmo sabendo que ele já é santo por sua própria natureza, com essa atitude de Jesus ensinando que Deus é santo, nós, seguidores de Jesus, também podemos ser santos como Deus é santo, para alcançarmos a santificação, e sem santificação ninguém verá Deus. Se Deus é santo, amado, Ele fala, sede santo como eu sou santo, ao qual a gente não entrará no céu sem santificação. Então Deus exige uma santidade nossa, e para nós reverenciar Deus, nós devemos reverenciar com toda a santidade, com toda humildade, e saber que Deus é santo, e nós também devemos ser santo, como Ele é santo. Outras ações no terceiro mandamento é invocar o nome do Senhor. E nós cristãos temos privilégio de apelar para o Senhor, chamá-lo pelo seu nome. Nós temos esse privilégio, clamar o nome de Deus. Em 1 Crônica 7,14 ou 2 Crônica 7,14, agora estou em dúvida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos esse privilégio de invocar o nome do Senhor, de buscar o Senhor, de adorar o Senhor. Essa é a ação que nós podemos fazer todo dia, não só aqui na igreja. Nós entrar no quarto, lá em casa, na hora da refeição, agradecer a Deus e invocar o nome do Senhor. Deus, obrigado por esse alimento. Tudo atribuindo a Deus. Nossa força, a gente não consegue nada, mas tudo vem por meio do Senhor. Muitas pessoas abusam do seu nome, do nome do Senhor de forma inconsciente. A cultura brasileira em nosso país vemos a expressão, meu Deus, Deus me livre. Quem já falou isso? Meu Deus do céu, Jesus amado, Jesus é mais. Eu estava vendo essa semana passada, alguém falou, Jesus é mais, pelo amor de Deus. Às vezes fala na raiva, né? Não é com louvando a Deus. Se Deus quiser, né? Esse já é uma afirmação até positiva. Eu não posso, amanhã, se Deus quiser, eu vou amanhã na sua casa. Né? Isso é uma afirmação positiva. Deus é testemunha. Juro por Deus. Essas afirmações já são afirmações perigosas, né? Que Deus proíbe. Tomar o nome de Deus em vão. Fica com Deus, pastor Vilmar, né, o costume goianense. Fica com Deus. Tchau, né? Fica com... Deus é contigo, né? Então temos afirmações que a gente não está desprezando a cultura, né? Tem que tirar esse costume, mas tem que ver a atitude do nosso coração. Oi? Exato. Isso não justifica, né? Nós não podemos determinar isso se a coisa sempre tem que ser dessa forma. Sempre vai ser assim, tudo é normal. Não que fosse errado, né, esse costume, mas deveríamos refletir em buscar uma presença real de Cristo em nossas vidas e analisar a atitude do nosso coração. Será que estamos agindo corretamente? Usar essas expressões quando nós vemos o terceiro mandamento: não tomará o nome do Senhor em vão. O cara está lá assistindo o jogo do Corinthians e a falta lá e bate na trave. Deus do céu! Tá certo ou errado, Flávio? Né? E as pessoas falam isso no futebol, no jogo, né? Assistindo aí, e aí não leva e não usa o nome de Deus, ou às vezes alguém fez coisa, pelo amor de Deus. Então, usando o nome de Deus em vão. Às vezes as coisas não dão certo, questiona Deus, como Deus fosse culpado. Então nós temos que cuidar bastante, né, essas atitudes, refletir um pouco sobre isso aí, de forma bem profunda. Muitas expressões, amados, resultam em uma oração. Se nós expressar de forma orando a Deus, ó Deus, me ajuda, Deus, preciso de Ti, você está orando, você está clamando ao Senhor. Uma menina que ela tinha o costume de orar todo
Toda noite, antes dela dormir, ela orava ao Senhor. Ela tinha esse costume. Mas naquele dia o pai dela humilhou ela, na frente do namorado. E aí ela ficou com muita raiva, né? Vergonhada do pai. Mas ela tinha costume de orar em casa, antes de dormir. Mas naquele dia ela estava com raiva. Ela falou para Deus: Deus, eu não quero orar hoje. Estou com raiva, meu pai me humilhou, não quero orar. Estou nervosa, estou chateada. Ela orou a Deus. Né? Ela falou com Deus, foi sincero o coração. Então Deus vê o nosso coração, nossa atitude, né? Tudo que a gente falar, nós temos que cuidar quando usa o nome de Deus, se é uma oração, né? Se nós estamos orando ao Senhor. Se usamos o nome de Deus de forma impensada, não ajuda em nada. Se nós agimos de forma leviana com coisa sagrada, né, que é a nossa pauta do terceiro mandamento, nós estamos sendo negligentes, nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos descumprindo o terceiro mandamento, usar o nome de Deus de forma leviana. Deus quer, né, um coração sincero, e tudo, nossas atitudes, nossas ações vai manifestar nossos corações, se é verdadeiro ou não. Nós precisamos de Deus, todo dia nós precisamos. Precisamos clamar a Deus? Claro que precisamos. Eu invoco a Deus todo dia, eu preciso de Deus todo dia. Só que eu não posso, né, usar o nome de Deus para me, talvez me envaidecer, me ensoberbecer, ou talvez mostrar que eu sou mais santo que o outro, não. Deus vê o coração, de Deus não se zomba. Lembramos que o nome de uma pessoa representa o seu caráter e sua reputação. Aquilo que você é e o que você faz vai mostrar quem você é. Quando você diz, né, para uma pessoa: seu nome está sujo, não está criticando a pessoa, mas está divertindo, né? Aquela pessoa que precisa limpar seu nome, corrigir. E Deus, né, sendo Deus do universo, nosso Criador, o nome maior de todos o nome, Ele deve ser honrado. O nome de Deus não pode ser usado numa linguagem vulgar, ou a gente fazer promessa e não cumprir a promessa. Assim, se a gente faz uma promessa em nome de Deus e não cumprir, a gente está depreciando o nome de Deus. Nós estamos blasfemando contra o Senhor. Então, como que é seriedade, né, quando nós fizemos um compromisso com Deus? Nós não podemos voltar mais para trás. O que Jesus falou lá para os discípulos? Aquele que quer ser meu discípulo e olhar para trás, o que acontece? Colocar uma mão no arado e voltar para trás é o quê? Não é apto para o meu reino. Você fez um compromisso com Deus, nós não fizemos um compromisso com homens. E nós fizemos um compromisso com Deus. A gente tem muita preocupação, amados, de o que os outros pensam. Se eu não fizer isso ou aquilo. A gente tem muita vergonha das pessoas e de Deus. Parece que Deus, né, não está vendo nós, e Deus vê tudo. Quantas vezes disse o nome de Deus em vão? E você acha que estava certo? E muitas vezes a gente falamos o nome de Deus de forma imprudente. Lembre que Jesus falou, Paulo ensinou que o nome de Jesus é nome acima de tudo. Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse nome, amados, poderoso. Jesus é poderoso, é o nome dele acima de tudo. Seu nome é santo. Jamais devemos falar o nome de Deus com raiva, sem pensar, na pressa, na angústia, no desespero, né? Ou mesmo que a gente está alegre, a gente não pode falar o nome de Deus brincando, fazer piada de Deus. Vê algum profeta, algum discípulo na Bíblia falou o nome de Deus em vão? Lembra aí? Alguns que falaram impensado. Isso tiveram consequência. Mas aqueles homens sérios falaram o nome de Deus de qualquer jeito? Lembra algum? Ensinou de forma errada a usar o nome de Deus de qualquer jeito? Nós não encontramos. A gente falar o nome de Deus com raiva. Ah lá, Deus me livre, né? E brigar e xingar. Como você está xingando? O que Deus tem a ver com isso? Então, como que é necessário a gente cuidar com a nossa boca? Vigiar a nossa boca. Para proferir, né? Nós devemos proferir o que edifica e não proferir o que é proibido, porque o terceiro mandamento está bem claro:
não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. E aquele tempo, quem blasfemava o nome de Deus era apedrejamento. E o mesmo Deus de há 3.000 anos atrás que escreveu, o mesmo Deus está aqui conosco. E quer uma seriedade nossa, né? Uma vida que glorifica o Senhor. Deus é santo, amados. E Ele nos chama para vivermos em santidade. Então você vê que Ele exige de nós uma vida, sabe, de santidade, reconhecer que Ele é santo. Ele é o nosso Criador, autor e consumador da fé. Jesus, né, sendo Deus, se fez homem e se entregou na cruz. Ele deixou a sua glória para morrer pelas nossas vidas. E Ele, Deus, exaltou soberanamente. Ele está acima de tudo. E quantas seitas, né, usam o nome de Jesus, ou às vezes critica Jesus, ou blasfemam contra Jesus. Se a gente for pegar seitas, maioria das seitas, né, aliás, todas as seitas, eles têm um líder, eles buscam, eles invocam alguém mais que Jesus. E Jesus é desprezado, né, trocado por poucas coisas. E nós também trocamos o nome de Jesus por poucas coisas às vezes. Temos que cuidar bastante, né? Devemos não falar o nome de Deus inconscientemente. Se nós falar o nome de Deus é para glorificar o Senhor, exaltar o nosso Deus. Amém? Então, como nós temos falado de Deus? Falamos de Deus para outras pessoas, fala que Deus é poderoso, né? Deus salva, Deus está conosco todos os dias, que é essa a promessa dele. Mas não usar o nome de Deus de qualquer jeito, os amados, de forma que venha entristecer o Espírito Santo. Então que essa mensagem, né, esse tempo de reflexão, nós possamos pensar, né, esse mesmo mandamento que foi deixado há 3.000 anos atrás, para nós é tão vivo, não tomar o nome de Deus em vão. Então quando você for falar o nome de Deus na raiva, cuidado, não fala. Evita falar na raiva, né? Não precisa jurar para os outros usando o nome de Deus. Seja verdadeiro. E Deus será glorificado através das nossas vidas.